Galera, vou ter que sair aqui da internet. Tipo alumínio em cima dela. Aí eu tive a certeza que ela não estava mais, né, com vida. Cara, ali no quinto andar. Foi. Tá. Meus amigos, é com muita tristeza e surpresa que comentamos aqui sobre o óbito da ativista Carol Heller, que ontem, quinta-feira, dia 12, acabou tirando a sua própria vida. E recentemente tínhamos comentado sobre ela aqui no canal, algo muito positivo, mostrando a transformação que ela própria falou que estava passando a experimentar. E agora, pouco tempo depois, estamos notificando uma tragédia como essa. Uns conteúdos que jamais eu gostaria de estar comentando aqui no canal, mas infelizmente aconteceu. E eu vou mostrar algumas informações inéditas sobre isso neste vídeo, e que o pastor que acompanhava a Carol falou sobre isso, e que de fato aconteceu com ela. E eu vou comentar algo muito, muito, muito importante. Já entra aqui dando um like para que mais pessoas assistam esse vídeo, porque o que vamos falar e mostrar é muito sério e muito necessário. E se você não é inscrito, se inscreve aqui, até para você não perder algumas atualizações que vamos trazer sobre essa triste tragédia. E para quem não conhece Carol Heller, ela era uma ativista de direita que sempre defendeu pautas de relevância para a direita. Agora mesmo, sobre esse conflito em Israel, ela estava se posicionando de forma muito assertiva. Uma influenciadora com mais de 500 mil de seguidores só no Instagram. Assumidamente lésbica, só que recentemente, foi isso que comentamos aqui no canal, de forma espontânea. Ela falou sobre o seu desejo de sair do lesbianismo, de servir a Deus. Falou que estava sendo acolhida por um ministério, por um pastor, que estava se sentindo melhor. Até fez uma postagem que inicialmente assustou algumas pessoas, mas na verdade não era bem isso que pareceu inicialmente. Galera, vou ter que sair aqui da internet. Dar uma sumida. Mas era por um bom motivo. Peguei você! Deus tem trabalhado muito na minha vida, como Deus é maravilhoso. Eu tô indo agora, hoje, e final de semana sem telefone, porque eu tenho um encontro marcado com o Pai. Retiro espiritual, Manaim. De repente agora, eu levei um choque quando eu vi a postagem que ela fez. Isso ontem, quinta-feira, dia 12, no seu Instagram, anunciando que ia tirar a sua própria vida. E aí a mensagem foi uma mensagem tão desesperada que tem até alguns erros de digitação que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou ler a postagem dela exatamente como ela escreveu, inclusive com alguns erros de digitação. Perdi a guerra. Corpo de Bombeiro, Rua Afonso Bandeira de Melo, 281, São Paulo. Suicídio. Me perdoem por causar toda essa dor aos que me amam. Diferem da minha por aqui. Que sua história seja docente, dancinha, mas eu tentei. E o comentário da postagem que ela fez é o seguinte: espero que mesmo sendo abominável o suicídio, no perdão, e eu parei de lutar por pátria. Pelo menos lembrem disso com carinho. A gente observa aqui os erros de digitação, mas entendemos o sentido. Ela quer ser lembrada pela sua luta pela pátria. E ao mesmo tempo se desculpando pela dor que ela sabia que estaria causando às pessoas que a amavam. Eu confesso para vocês que quando eu vi essa mensagem inicialmente, eu tive quase a certeza de que a conta dela tinha sido invadida por algum hacker, que não era uma mensagem legítima. Mas pouco depois chegou a confirmação do deputado Nicolas Ferreira e de outras pessoas. E aí o próprio pastor dela também comentou sobre isso, o pastor Wellington, que acompanhava a Carol de perto, que está sofrendo muito com a situação, e outras pessoas próximas a ela. Eu quero mostrar um trecho para vocês do que foi falado, do que o pastor dela falou, do que pessoas próximas a ela falaram a respeito disso, e vou comentar na sequência algo muito sério. Antes, dá uma olhada nisso aqui. Então é possível, tanto aquele que se tranca num quarto e não quer saber de ninguém, nem de nada, porém aquele também que está em mesa fazendo todo mundo rir e ele mesmo precisando que alguém o faça sorrir de maneira justamente correta. o que ela estava vivendo. A gente tinha, eu não sei se a Mara está aqui ainda, que cuidou dela, ela ficou na casa da Mara. Até ela falou: pastor, eu não tenho dificuldade, fez, foi para casa da Mara. A Mara arrumou um quartinho para ela, depois ela falou assim: pastor, se eu soubesse que vocês eram... Tipo assim, ela ficou, a Mara com todo cuidado, preparava o café para ela da manhã, mas ficava madrugada com ela orando, guerreando com ela, sabe?
e ela tinha, às vezes, aquela. E a gente fez até por uma questão de ajudá-la, né? Então, isso serve de, não sei se um testemunho e tal. E eu falei, "Ó, nós vamos conseguir um iPhone, você vai sair disso, você vai fazer uma rifa e vai vender, né?" E eu não queria expô-la. E ela começou a falar. Aí eu cheguei um dia, ela estava na live falando, olha, isso é para uma pessoa que está passando dificuldade. E eu senti assim, fiquei, não participei na hora. E depois ela até achou que eu não estava querendo dar apoio, né? Aí eu chamei, a gente conversou assim, diretamente. A Mara conversou com ela. Aí no outro dia, sem ninguém falar nada, ela entrou na live e falou, gente, eu estou fazendo algo errado aqui. Eu estou renunciei a algo e eu estou fazendo algo errado. Aí ela, eu até achei assim que ela não sabe fazer, né? Mas ela falou assim, gente, eu estava mentindo, se a ajuda é para mim, eu não queria me expor, eu estava com muita vergonha. E ela rasgou o coração, ela falou a verdade. Aí eu falei, minha filha, aí você entrou pelo caminho certo. Não importa o que eles vão falar, mas até eu não queria que ela faça, eu queria expor, né, a questão, mas eu queria conversar com ela primeiro. Mas enfim, ela falou assim, eu não preciso, não posso viver uma mentira. Ela estava muito intensa em tudo isso, né? Mas a gente não sabe, ela estava sozinha, eu queria muito que ela estivesse aqui. E a Mara monitorando, a gente monitorando. Quando a gente via que ela sumia, a gente mandava mensagem. E hoje, 17h29, depois de muitas vezes eu mandar mensagem, chamar, e ela não atender, ela mandou 17h29. Estou aqui, pastor, estava dormindo. E o telefone silencioso. Mais tarde eu te ligo. Aí eu falei, você está nos preocupando. Porque ela tinha medo de ser presa, aquela questão toda, né? Por conta do 8 de janeiro. E eu pensei, será que prenderam, né? E, e ela só colocou uma figurinha lá, né? Um emoji, tipo assim, tá tudo ok. E aí eu aguardei e fui para um culto aqui, num assentamento. Na volta, muita gente me ligando, me ligando. E a hora que ela postou, eu parei e aí tentei chamá-la. Aí começou a recusar. Não sei se tinha alguém, se essa hora já tinha pulado, mas ela recusando, eu chamava, ela recusava. Aí passou a não atender mais, né, como se fosse fora da área. Um pessoal de Rio Verde, que participou quando do retiro, estava em São Paulo, num congresso, e viu, saíram, eu estava 1,5 km, foram para lá, chegaram lá, pastor, tem realmente um corpo no chão Lima, o pessoal está chegando. E eu, meu Deus, será que ela está com vida? E aquela esperança, eles levantamos um clamor. Aí, daqui a pouco, chegou a ambulância e tal, e elas não podia, não tinha como, estava meio escuro. E elas só colocaram tipo um alumínio em cima dela. Aí eu tive a certeza que ela não estava mais, né, com vida. É. E a gente, assim, estava muito preocupada. Eu falei com a Mara que ela não podia ficar sozinha, porque a gente estava vendo ela com as preocupações, e uma hora ela estava totalmente animada. Eu falei, mas não vamos perder a guerra, não, vamos lutar. Ela tinha você como uma referência muito grande. Ela, pela primeira vez, quando eu falei com ela falou assim que ela não tinha vindo ainda em Rio Verde, eu falei assim, olha, eu conversei muito com a Juliana. Ela, acho que foi a primeira vez, não sei se vocês ficaram com um tempo, ela na live, falando no telefone. Então foi onde eu conheci você também, né? Ele tava, sabe, eu sonhava assim com. Inclusive eu tinha falado com ela, "Pô, Carol, eu preciso te ajudar, eu quero só que você esteja pronta." Ela estava feliz, porque o Magno falou que vinha no batismo dela, falou, não, vou no seu batismo aí. Ela estava assim, não entendo, ela estava muito convicta. Mas A gente, infelizmente a gente sabe. eu, assim, não tô aqui, até nem minha esposa sabe disso, mas ela, eu falei, por favor, procure um médico rápido para ver seus remédios. Pastor, ela ficava assim, não queria expor. Eu falei, você não tem dinheiro? Fala, eu vou passar, eu pago a sua consulta, minha filha. Sabe? Ela foi no médico, ela mandou receita, a gente estava ajudando, entendeu? Então, assim, eu falei para ela, Carol, eu sou pastor, eu tenho que ser forte, né? Eu falei, você sabe que eu também vou no psiquiatra, eu também faço minhas consultas, eu também, se preciso for, eu tomo meus medicamentos.
Então, eu falei para ela, procure. E ela foi no médico. Ela estava sendo medicada. Sim. Então, assim, né, tem pessoas que não têm, às vezes, essa coragem, como você disse, preconceito. E eu falo, eu depois, quando eu fui no psiquiatra, a primeira vez, eu fui até levado por um pastor que está na live aí, meio que na marra. Eu tinha um preconceito há um tempo atrás, eu sou pastor. Como? Aí eu fui lá, o médico, pastor, então precisa, você está com problema no coração, você vai no cardiologista. Você tem uma fratura, você vai no ortopedista. Tem problema na mente, procura um psiquiatra. Eu sou médico. Eu passei, então, a entender, e às vezes as pessoas às vezes jogam muito do lado espiritual, espiritualiza tudo, quando o problema é na sua saúde, é patológico, você precisa de cuidado, você precisa de repor vitamina, você precisa de fazer, talvez até um exercício, se for o caso, mas que precisa da orientação do médico. Né? Se eu estou com problema de pressão alta, eu vou ter que, se orar, Deus pode me curar, né? Mas, naturalmente, eu vou estar tendo aqui o médico que também pode ser usado e vai me trazer um medicamento, eu vou regular minha pressão com o medicamento, né? Eu vou ter o acompanhamento. E esse preconceito, muitas vezes as pessoas estão aí vivendo uma dificuldade, uma depressão e não procura, né? Porque depressão é falta de Deus, isso não pode acontecer, né? Não pode procurar. E eu tenho falado, eu falo inclusive na igreja, falo, gente, eu cuido. Se você precisa ir no psiquiatra, vai no psiquiatra. Se ir no psicólogo, vai no psicólogo. Não há problema nenhum. Nós somos seres humanos. E principalmente a gente, às vezes... Boa noite. Boa noite. Eu moro em Brasília, sou advogado dos Patriotas e venho aqui para São Paulo a trabalho. E tive essa tristeza de ver esse anúncio aí agora há pouco. Como eu estava no hotel aqui perto, eu vim aqui logo no prédio dela. Estou aqui no prédio dela aqui. Ela pulou daquele andar ali, no quinto andar. Foi. Tá. É o pastor dela. A polícia militar pediu pra... Bem, pessoal, tá aí o depoimento. E é importante destacar que a Carol já sofria de depressão há muito tempo, porque eu sei que vai ter gente afirmando que isso aconteceu com ela por causa da opressão da igreja, ou do pastor, ou da religião, porque isso aconteceu justamente agora em um contexto onde ela estava decidida a sair do lesbianismo, quando na verdade não tem nada a ver. A Carol já sofria de depressão. E talvez se não fosse o acolhimento que ela estava recebendo, que ela mesma falou que estava sendo bem acolhida, que estava se sentindo bem, talvez se não fosse por isso, essa tragédia poderia já ter acontecido há mais tempo. E é aquilo que eu sempre falo no canal, depressão não é brincadeira. Não é hora de definir depressão a partir do senso comum ou de forma superficial. A depressão é porque o indivíduo não tem Deus na sua vida. A depressão é porque o indivíduo está longe de Deus. Na verdade, gente, homens de Deus já experimentaram depressão. Charles Spurgeon, Martim Lutero e outros. A depressão é uma doença que afeta as emoções, que afeta a mente e que há um tratamento para ela. Ah, mas tem pessoas que não experimentam uma remissão total dos sintomas, não experimentam uma cura. Isso acontece também em condições clínicas como diabetes, como problemas de pressão e outras condições onde o problema ele é físico. A depressão tem diversos níveis, e tem tipos de depressão, e tem formas específicas onde um organismo responde à depressão. E para você saber como lidar com ela, para você entender se você vai ter que lidar com ela ao longo da vida, ou se você pode experimentar uma remissão total dos sintomas, você precisa de ajuda, de tratamento, conhecer melhor o seu problema. E o preconceito, às vezes, inibe os pacientes, bloqueia deles terem um conhecimento profundo da sua condição e do que precisa ser necessário para ver uma melhora, para ver um aumento da sua qualidade de vida, apesar da sua depressão ou do seu problema psicológico. E a depressão também, ela imprime certos momentos de desespero. E é nesses momentos que as tragédias podem acontecer. Porque o desespero, ele cega a pessoa. E qualquer pessoa pode passar por um momento de desespero. Tem um livro
O Peregrino, eu sempre falo sobre ele aqui no canal, e um livro que eu recomendo muito, e é um livro totalmente alegórico. E tem uma passagem que conta que o cristão acaba indo parar no castelo gigante de desespero. E lá no castelo, o gigante começa a querer que o cristão tire a sua vida. E apesar de ser um cristão, de estar na jornada rumo aos céus, ele se sente tentado a isso. Por quê? Porque ele é um ser humano, apesar de ser um cristão, como todos nós somos. E o desespero pode ser bem curto. Possivelmente a Carol, 5 minutos depois do desespero, poderia ter uma outra atitude, uma outra postura. Mas o problema é quando você vai tomar alguma decisão e alguma atitude justamente nesse momento de desespero. Quando falta talvez a resiliência necessária para passar por esses 5 minutos sem agir, sem cometer nada. Igual quando tinha aquelas propagandas referentes ao trânsito. De pessoas que na hora da raiva, na hora da fúria, estavam agindo e tendo confusão, tendo briga e tendo óbito, isso no trânsito. E estava até uma propaganda dizendo para se esperar um pouco mais, 3, 4, 5 minutos, porque quando a raiva diminuía, outra era o tipo de comportamento que as pessoas tinham a tendência de ter nessas horas. Uma emoção intensa como a raiva ou o desespero leva o indivíduo a atitudes, a ações impensadas e desesperadas. Infelizmente, a Carol agiu justamente em um momento assim. A prova disso a gente percebe que até a escrita dela, ela cometeu vários erros de digitação na hora. Possivelmente estava desesperada e já decidida a fazer isso naquele momento. Que Deus venha confortar a família da Carol e que isso sirva de exemplo para cada um de nós. Você não pode agir num momento de desespero. Tenha calma, espere mais um pouco, vai passar. E numa hora como essa, converse com alguém, recorra a alguém, escute alguém. E não vale a pena você tomar uma decisão que é irremediável em um momento de desespero. Pelo contrário, é o tipo de decisão que você tem que tomar na hora que você está mais tranquilo possível. Uma decisão que vai definir a sua vida, o seu futuro, o seu destino. E ainda lembrando que a vida é o maior presente de Deus, é o maior dom de Deus. E até eu costumo dizer, por mais que sejam grandes as dificuldades, os problemas, o impasse, mas enquanto você estiver vivo, sempre haverá esperança. A vida é um sinônimo, é um sinal de esperança. Não podemos abrir mão disso. E geralmente, quem chega ao ponto de abrir mão da vida é justamente por uma ausência de esperança. E uma ausência enganosa, ilusória. Porque se a Carol não tivesse cometido isso, agora outra poderia ser a decisão, a postura dela, a disposição dela, ia ser acolhida por pessoas, ia ser ajudada por pessoas. E com certeza iria continuar uma longa jornada pela frente, servindo de bênção para muitas e muitas pessoas. E aqui eu falo como psicólogo, como profissional da área. Você está se sentindo mal, se você está se sentindo depressivo, ou você não está entendendo o que está acontecendo com você, procure ajuda. Não tenha vergonha, não tenha timidez. Procure ajuda, procure enquanto é tempo. Porque uma situação como essa, e a própria Carol reconhece isso no depoimento que ela deixou, quem sofre muito é a família, é os amigos, as pessoas próximas. Então, não deixe chegar a esse nível. Procura ajuda, procura um profissional. E se você tem alguém próximo a você que está sofrendo, que desabafou alguma coisa, que você sente que não está bem, converse com essa pessoa. Ela não tem uma habilidade comunicativa necessária para ajudar. Aconselhe ela a procurar ajuda. Isso já serve, isso já pode ser uma grande ajuda que você dá. Mas faça alguma coisa. Não deixe alguém que está próximo a você ir fenecendo na sua frente sem que você faça nada. Faça alguma coisa. E fica até o consolo em relação aos amigos da Carol ou o próprio pastor dela, que ajudou ela, que orientou ela a procurar ajuda, que incentivou, que fez a sua parte. Só que aquilo que eu sempre falo, pastor, psicólogo, médico, o profissional que quer que seja, ele ajuda o paciente, mas o paciente precisa se ajudar. Por mais que ele ajude, por mais que ele oriente, aconselhe, mas a decisão final, os passos para aumentar a qualidade de vida, para obter saúde, é o paciente que tem que dar. Infelizmente, a Carol fez a sua escolha. Que Deus conforte a sua família, que Deus conforte seus parentes,
Deus conforte seus amigos, e para mim uma grande tristeza, porque até a relevância política dela era uma relevância muito boa. E é isso o vídeo de hoje. Muito obrigado a sua visualização, muito obrigado o seu comentário, a sua participação nesse canal, e vamos ficar em alerta, né, meus amigos? A qualquer momento, alguma atualização, uma coisa sobre isso, estaremos comentando aqui no canal. E eu vou comentar mais sobre essa questão de depressão, que eu vejo que é muito necessário. Vamos comentar mais coisas sobre isso. Por isso, fica aqui acompanhando a gente no canal. Se hoje você pudesse fazer uma renda extra de uns R$300 ou 500 ou até mesmo R$1.000, te ajudaria? Eu sei que te ajudaria, afinal é sempre bom quando a gente consegue ganhar um dinheirinho a mais, né? Olha só, esses são os resultados das pessoas que confiaram no meu trabalho e colocaram em prática aquilo que eu ensinei para eles. Eles estão ganhando de R$1.000 a R$3.000 todos os meses, e é isso que eu vou te ajudar. Você só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutinhos livre do seu dia, que você pode começar hoje mesmo. E para você começar hoje, você só precisa fazer uma única coisa: clicar no primeiro link do comentário fixado, me chamar no meu WhatsApp. Lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona para você ganhar uma renda extra, e ainda por cima eu vou te dar um mini curso gratuito com 4 aulinhas, e nessas 4 aulas você vai saber tudo o que você precisa para você começar hoje a ganhar uma renda extra. E você pode ficar em paz, porque essa forma de ganhar dinheiro ela é 100% honesta e 100% segura. Essa é verdadeiramente uma oportunidade de ouro para ajudar você na sua situação financeira. Deus abençoe grandemente a sua vida. Clica no primeiro link do comentário fixado e me chama no WhatsApp que eu tô te esperando. Deus abençoe.